empezar la clase. Así. Está grabando. Bueno, iniciamos, gente, entonces esta clase, ¿ok? Vamos, esta sería la clase número 2. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de los tipos y de las teorías éticas, porque para poder entender los diversos tipos de ética que tenemos, necesitamos comprender cuáles son los tipos de ética y cuáles son las teorías éticas que hay. Entonces, yo sé que hay profesores que no explican esta parte, pero me parece fundamental que se tenga que explicar la parte de la fundamentación ética. Así como yo les había dicho en la primera clase, para poder entender la bioética en su totalidad, nosotros necesitamos una base epistemológica, y esa base epistemológica lo va a dar necesariamente la filosofía. Por eso es necesario que nosotros entendamos cuáles son los diversos tipos de ética que hay, que existen, para que nosotros podamos identificar después y aplicar en ciertos tipos de dilemas morales que pueden aparecer. Bueno, entonces como ya son 14:08, la gente que se está conectando todavía, quisiera empezar ya. Bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces con este video, um pequeno video motivacional. Eu acho que vocês já viram esse filme, e é um trecho do filme que é muito bom. Bueno, entonces empezamos con este video para poder proseguir con nuestra clase. Está travando aqui um som. Aí. O que tem de errado na morte, senhor? Por que temos tanto medo da mortalidade? Por que não podemos tratar a morte com uma certa dose de humanidade, dignidade, decência e até de humor? A morte não é o inimigo, senhores. Se vamos combater uma doença, vamos combater a mais terrível delas, a indiferença. Eu ouvi pré-lições e seminários na faculdade sobre transferência e distância profissional. A transferência é inevitável, senhor. Todo ser humano causa impacto no outro. Por que evitar a relação entre paciente e médico? É o que ensinam e eu acho que estão errados. Uma missão médica não deve ser só para evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. É por isso que você trata uma doença grave, aperte, mas
ético para ajudar o próximo. E por causa disso perdi tudo. Mas também ganhei tudo. Eu compartilhei das vidas de pacientes do pessoal do hospital. Ri com eles e chorei com eles. E é a isso que eu quero dedicar minha vida. E Deus é minha testemunha. Seja qual for a sua decisão, Senhor, eu sei que me tornarei o melhor médico que esse mundo já viu. Agora vocês podem me pedir que eu me forme. Podem me pedir de receber o título e o jaleco. Mas não podem controlar meu espírito, senhores. Não podem me pedir de aprender, não podem me pedir de estudar. Então só tenho uma escolha. Podem me ter como colega de profissão, apaixonado, ou como intruso, mas ainda determinado, seja como for. Provavelmente serei visto como um espinho. Mas eu garanto uma coisa. Serei um espinho e não arrancado. Isso é tudo? Espero que não, senhor. Vamos fazer uma pausa. Bueno. Esse é um pequeno trecho do filme Patch Adams, que é muito interessante esse filme porque ele trata de como a medicina tem que tratar o lado humano do paciente. Porque o médico, ele trata a paciente, né? E a minha pretensão com essa aula hoje, ao falar de tipos de ética e as teorias éticas, é compreender um pouco quais são esses diversos tipos de ética que nós podemos utilizar na profissão, visando melhorar a qualidade de relação do médico-paciente, visando sempre o bem-estar e o melhor do paciente, tá? Então, por isso que eu acho super importante a gente entender quais são os tipos de ética e as teorias éticas. Bueno, para empezar, vamos falar de los tipos de ética. Tem gente que está querendo entrar na sala. Bueno. ¿Cuáles son los tipos de ética que hay? Cuando nosotros hablamos de tipos de ética, tenemos que entender que se refieren a las normas, tá? Então, quando a gente fala sobre tipos de ética, a gente tem que relacionar esses tipos de ética com as normas. De onde vêm as normas? As normas, elas vêm do próprio ser humano, as normas vêm de uma instituição, vêm da igreja, vêm do Estado. De onde vêm essas normas que nós temos que observar, tá? Eso es lo más importante que tenemos que entender acá. ¿De dónde vienen las normas? Bueno, existen varios tipos de ética. Hay una ética autónoma, una ética heterónoma, hay una ética formal, existe una ética material, una ética teleológica, una ética deontológica, una ética cognoscitiva y una ética no cognoscitiva, ¿tá? Son diversos tipos de ética que hay, que tenemos que entender cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a empezar
por el tipo de ética. Cuando hablamos de la ética autónoma, vamos a empezar por este tipo de ética, la ética autónoma. Só um pouquinho, gente. Tem alunos que estão querendo entrar aqui. Voy a aceptar lo que están pidiendo ahora. Después voy a seguir con mi clase. Después vamos a hacer una pausita para poder aceptar lo otro que están queriendo ingresar, tá? Porque se eu vou ter que deixar de explicar para aceitar aluno, então vai ser... a aula não vai seguir. Bueno, entonces ahora voy a parar y después voy a dar una pausa para poder aceptar los que todavía no ingresaron. Y los que no entraron vão ter que perder essa explicación aquí. Bueno, entonces empezamos con la ética autónoma. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de la autonomía de la persona en relación a las normas, cuando decide actuar, cuando decide respetar una cierta norma. Entonces, la ética autónoma dice que la verdadera ética depende de la autonomía para decidir. Autonomía viene del griego auto, que significa yo, eu, sería como pronome pessoal, eu, autos, e nomos, que significa regras, normas. A ética autônoma, ela vem de Kant, esse filósofo que vocês podem observar aí na imagem. Kant, ele é um dos maiores filósofos da história. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Kant. Existe no pensamento filosófico uma época antes de Kant e depois de Kant. Então, ele marca essa etapa da história do pensamento, que é antes e depois de Kant. Kant, ele é conhecido como o filósofo dos universais, porque todas essas formas universais que nós conhecemos, como os direitos humanos, as organizações das Nações Unidas, a OMS, a Unesco, todas essas instituições que têm um marco universal, a gente deve ao pensamento de Kant, porque Kant ele escreveu um livro que se chama Paz Perpétua. E nesse livro Paz Perpétua, ele pensou uma forma de governo mundial onde existiria uma ordem mundial, uma certa norma mundial para que possa ser possível essa paz perpétua que ele descrevia nesse livro, tá? Então, Kant, ele é fundamental para a história do pensamento. Então, para o estudante de medicina também, ele tem que conhecer filosofia, ele tem que conhecer também cultura, tem que conhecer o que é a ética, ele tem que conhecer o que é a antropologia, tá? Para que ele tenha, assim, um saber holístico, e esse saber holístico do médico é que vai ajudar realmente a que ele possa ser um bom médico, tá? E como a gente está falando aqui sobre bioética, a gente tem que falar dos tipos de ética, das teorias éticas, e Kant é fundamental nesse sentido. Então, Kant vai ser o filósofo da autonomia. A autonomia é dar a lei a si mesmo, dar as normas a si mesmo, ok? Autónomos. Bueno, después tenemos una ética que se llama heterónoma. La ética heterónoma es lo contrario de la ética autónoma. Heteronomia significa o que vem de fora, tá? Então, as normas, as leis que eu tenho que respeitar, observar, vêm de fora. Ela é imposta pela sociedade, por uma instituição, pela igreja, etc. Então, ética heterônoma são aquelas normas que eu tenho que observar, mas que são impostas. En esta imagen ustedes pueden ver a Mafalda, Mafalda que son esas tiras cómicas de Argentina. Eu sempre digo que Mafalda ela é uma das maiores filósofas da Argentina, porque os pensamentos que ela põe aí nessas charges são muito profundos, tá? Por ejemplo, ahí en la imagen ustedes pueden ver que Mafalda dice, por que eu tenho que fazer isso? Ela pergunta para a mãe responde porque eu estou mandando.
eu sou tua mãe. Então, esse é o tipo de ética heterônoma, tá? Então, você tem que observar as normas, as leis, porque as leis foram escritas por uma autoridade, tá? Você entra numa empresa para trabalhar, num hospital para trabalhar, você tem que observar as normas éticas, as normas deontológicas desse hospital, tá? Bueno. Y acá nuevamente vamos con Kant, la ética formal. O que seria a ética formal? Tá, para poder entender essa questão, vamos colocar um exemplo simples, tá? Quando você faz o bolo, vamos supor que a gente vai fazer um bolo. Aí você pega a massa do bolo e coloca numa forma, tá? Então, essa forma, ela é o que vai moldar a massa do bolo. Você leva no forno, aí o bolo vai sair com aquela forma. A ética formal de Kant é mais ou menos assim. A ética formal diz que nosotros tenemos que actuar no por lo que está escrito, tá? Não por uma ética material. Nós devemos actuar por uma forma moral que nós temos, tá? A ética formal não te vai dizer que vos tenés que fazer. Ela não vai dizer qual é a norma que você tem que respeitar. É uma ética sem normas, tá? É uma ética sem normas. Por isso se chama forma. E según Kant, la capacidad del hombre para diferenciar del bien y del mal es innata. Es decir, nosotros ya nacemos con eso. Es lo que Aranguren y Javier Zubiri decían, que el ser humano tiene una estructura moral. Y esa estructura moral es universal. Entonces, antes de la experiencia, nosotros ya tenemos una forma. Y esa forma es válida para todos, en cualquier momento. Então, a gente tem que agir de uma forma em que a nossa ação possa se converter numa norma universal. Para Kant, essa forma de agir seria a boa vontade. Quando você age com boa vontade, você nunca pode errar nas suas ações, tá? Agora, quando você age por interesse, quando você respeita as normas por interesse, tá? Ou você respeita as normas para não ser sancionado, então você não está agindo moralmente de acordo a Kant. Kant fala que você tem que agir pela boa vontade. Essa é a forma para Kant. Não sei se há alguma pergunta a atacar, se quedou claro da ética formal, que seria, podamos aclarar, tá? Para poder avançar nos outros tipos de ética. Tá, professor, sim. ¿Y la ética autónoma, cómo se define mismo? La ética autónoma es parecida. Vou explicar. Sí. A autônoma significa que a lei moral, as normas, vos haces, tá? Então, você age não porque está escrito, senão você age por convicção, porque você acha que, sendo ético, tá? Você está agindo moralmente. Essa é a ética formal. Es casi lo mismo autónoma. que la formal, ¿sí? Sí, es casi lo mismo. Solo que la ética formal no tiene contenido, tá? É sem conteúdos. Só fala que devemos agir por boa vontade. Esto es súper importante porque todo el pensamiento occidental se va a basar prácticamente en el pensamiento de Kant. Tá? De livre-arbítrio, autonomía. Sí, claro. Bueno, y entonces la ética formal es algo que yo tengo que hacer por mí mismo, pero que, ¿cómo puedes decir?
es algo que yo tengo que seguir por mí mismo, pero hay algunos requisitos, algo así. Por ejemplo, si yo quiero ser bueno, hay lo que, hay lo que es bueno. Bueno, así es ser bueno. Más o menos así, no sé si... Está mudo tu... Professor, tá sem áudio. No, está sin audio. No sé. Acá. Aí? Agora sim voltou, professor. Sim. E agora tá? Sí. Se escucha. Bueno, la ética formal dice que nosotros debemos actuar en interés. ¿Ok? Porque muitas vezes nosotros cumprimos as normas. De ética tem códigos deontológicos, mas por que você respeita aqueles códigos? Muitas vezes você respeita para não ser sancionado, para você manter a sua, o seu emprego, né? Essa forma de para Kant não é ético, porque você está agindo com um interesse de manter o seu emprego, o interesse de não ser sancionado, tá? Então, essa forma de atuar não é formal, é material, tá? Porque você está agindo de acordo a uma norma que está moldando a sua vontade e o seu caráter. A única forma de agir formalmente, moralmente para Kant é você agir por boa vontade, tá? Por mais que, vamos supor, na época da Segunda Guerra Mundial, várias famílias da Alemanha protegiam muitas famílias do povo judeu, né, para não serem levados no campos de concentração. Para Kant, por exemplo, essa ação de não mentir sempre está errado, mas vamos supor que a polícia, por exemplo, naquela época, chega na casa de alguma daquelas pessoas e pergunta se existe ou não alguma pessoa judia lá, né? Se aquela família, se aquela pessoa disser que não, para proteger a vida daquelas pessoas, não estaria agindo moralmente para Kant. Porque para Kant, mentir sempre vai estar errado. Então você sempre tem que dizer a verdade, por mais que essa verdade traga uma consequência nefasta, alguma consequência negativa. Porque você está agindo por boa vontade. Tá? Outro exemplo que nós podemos dar para entender a ética formal. Vamos supor que na sua casa bata chegue uma pessoa, um mendigo pedindo dinheiro, pedindo comida, tá? E aí você dá a comida, o dinheiro para essa pessoa para não te incomodar mais. Então, a sua generosidade aí é para que não te incomode. Então, essa forma de agir não é correto para Kant, não é moral. Por mais que você esteja ajudando com esse dinheiro, com essa comida a pessoa. Agora, para Kant, por exemplo, vamos supor que chegue uma pessoa e aí você quer ajudar, você tem a intenção, mas você não tem como. Então você não deu nenhum trocado e nenhuma comida para aquele mendigo que chegou na sua casa, mas você tinha a intenção. Para Kant, basta a intenção que você tem para que seja moral. Então não necessariamente você materializar a sua intenção. Então, formal para Kant é aquela intenção, aquela boa vontade que você tem, e não necessariamente materializá-la, tá? Claro que se você tem boa vontade, você busca a forma de materializar aquela boa vontade que você tem.
Si digo la verdad mismo, aunque te duela, claro, essa seria a ética de Kant, tá? Dizer sempre a verdade, tá? É uma ética bastante subjetiva. Ok? ¿Alguna otra pregunta en relación a ética formal? Para ir continuando. Se va entendiendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Nessa aula aqui é voluntários, né? Para hoje, ou não? Para aquela primeira tarefa. Salió cortado tu voz. Tá. Muito bem, então eu vou avisar daqui a pouco. Aí temos a ética material, que é o contrário da ética formal. Claro, material por quê? Material porque as normas a serem observadas estão materializadas em algum documento. Esse documento geralmente se chama códigos de ética, códigos deontológicos. Então, todo o que nós temos que fazer está nesse material, está materializado, tá? Bueno, então, a ética material, hay que considerar que os valores são realidades independentes de las personas. Para Kant, por exemplo, já falando aqui a nível de filosofia, para Kant, a realidade objetiva em si não é tão objetiva assim, porque o ser humano também, ele constrói a realidade. Então, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente percebe, não é real de forma absoluta, senão o ser humano, ele coloca algo de si, ele interpreta a realidade, ele molda essa realidade que ele vê. Então, aquilo que nós chamamos de realidade, na verdade, é uma construção do ser humano. Tá? Então, tudo aquilo que nós construímos, a realidade que nós construímos para Kant, nós construímos no tempo e no espaço. Então, para Kant, tempo e espaço, por exemplo, é parte do ser humano e não está fora do sujeito, fora do ser humano. Para a ética material, não. A ética material considera que os valores são realidades independientes, estão em realidade, e uno tem que ver esses valores. O filósofo que mais traz na imagem, ele fala que os valores realmente são valores objetivos, absolutos. Então, se eu tenho uma norma que está materializada em algum documento e eu tenho que observar, essas normas têm razão justamente para preservar aqueles valores objetivos. Então, aqui não caberia a subjetividade. Você não poderia dizer, eu não concordo com isso, né? Porque se está escrito, é para justamente moldar a nossa ação por esses valores da realidade absoluta. Tá? Então, a ética material significa material porque as normas que representam um valor da realidade absoluta estão materializadas em um documento que se chama Código de Ética. Ok? Então, quando você encontra, por exemplo, uma norma escrita que o médico ele não deve manter nenhum tipo de relação afetiva, sentimental, de exploração com o paciente, isso indica que você tem que respeitar essa norma, porque essa norma, ela é uma, como podemos dizer, ela representa um valor da realidade absoluta, tá? Então, a isso é o que se refere a ética material. Ok? Depois temos uma ética que se chama a ética teleológica. Quando hablamos de teleología, estamos hablando de finalidad. Entonces, la finalidad acá es, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de Aristóteles, la finalidad es buscar la felicidad del ser humano. Entonces, teleos es
buscar uma finalidade, um objetivo. Então, se o meu objetivo é ser um bom médico, um excelente médico visando só o bem-estar do paciente, então todas as minhas ações que eu realizo vai estar de acordo com aquela finalidade, tá? Entonces, en la ética teleológica, yo ajusto mi conducta por esa finalidad que yo quiero alcanzar. Teleología. Y acá tenemos otro tipo de ética que se llama la ética deontológica. Deontología significa deber, ¿ok? Entonces, todo aquello que está escrito en algún lugar es deontológico. El filósofo que trabajó esta cuestión es Jeremy Bentham, inclusive cai às vezes na prova, o pai da deontologia então, Jeremy Bentham, esse filósofo que vocês observam aí na imagem. A deontologia, ela está no meio entre a ética e o direito. Por exemplo, existem normas legais do direito, normas do direito. Se você não respeita essas normas, você pode ter uma consequência, uma sanção jurídica, se você não respeita as normas legais, as leis. Você pode pagar uma multa, ou no caso, se for um crime, você pode pagar uma pena, que aí cai no direito penal. A deontologia, ela são normas que nós devemos observar, mas as consequências não são consequências jurídicas necessariamente, são consequências administrativas. Então, são normas que devemos observar, mas que se eu não observo, eu vou ter algum tipo de sanção administrativa. Claro que la no observación de la ética deontológica también puede llevar a una consecuencia jurídica. Porque vamos a suponer que yo como médico tengo alguna información sobre un paciente. Por ética, por deontología, yo tengo que guardar la información de ese paciente. Tá? Existe o sigilo profissional, e esse sigilo profissional me obriga guardar aquelas informações do paciente. Se eu publicar aquelas informações sobre um certo paciente, eu não só estou quebrando esse código deontológico, mas sim também eu posso responder a um processo jurídico. Tá? Então, a norma deontológica tiene consecuencias administrativas, pero también puede tener consecuencias jurídicas. Entonces, deontología se centra en el deber. Ok, hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Estos son los tipos de ética. ¿Tá? Entonces vamos a repasar nuevamente. Ética autónoma. La ley viene del propio ser humano, ¿tá? Entonces el ser humano no necesita de algo escrito para actuar bien. La ética heterónoma, las leyes necesariamente vienen desde afuera, vienen impuestas por la sociedad, vienen impuestas por la cultura, por una institución. La ética formal dice que nosotros tenemos que actuar con una forma en que nuestra intención pueda transformarse en una ley universal. ¿Tá? Esa es la ética formal. La ética material considera que debemos observar las normas escritas porque son la materialización de los valores que están en la realidad. La ética teleológica busca la finalidad, la consecución de algún fin. La ética deontológica busca que podamos respetar las normas que están escritas. Y si no respetamos, tiene consecuencias administrativas y también pueden tener consecuencias jurídicas. Entonces, até aqui tipos de ética. Então, eu vou começar a aceitar os alunos agora.
Não sei se há alguma pergunta, alguma consulta. Professor, só para aclarar a minha ideia aqui, que eu me perdi. A deontologia está entre o direito E a ética. Obrigada. Sim, porque a ética, ela ela visa mais a questão da consciência da pessoa, né? E o direito não, ela não se interessa pela consciência, ela se interessa pelas ações, pelos fatos, tá? Ela não quer, o direito não quer saber se você está de acordo ou não, se você tem consciência ou não. O direito quer que você cumpra as normas, as leis. E a deontologia, mais ou menos, está no meio daquilo. Tá? Claro que a deontologia também tem a ver com a consciência, mas também diz que você tem que respeitar as normas, por mais que você esteja ou não de acordo. Tá? Profesor. Sim. La ética autónoma es lo que viene de mí mismo, ¿no? Exacto. Sería lo subconsciente. ¿Sería eso, más o menos? La ética autónoma es la conciencia, sí. Sí, pero, por ejemplo, lo que define yo, lo que soy, por ejemplo, si soy una persona, no sé, humilde, por ejemplo, pero la persona no es el medio de que vive. Por ejemplo, si un niño vive en un ambiente, como, no sé, ahora no puedo pensar en nada. Sí. Pero mi característica, yo soy, no es definido por lo que yo soy creado, donde vivo. Kant no considera eso. Kant considera que existe uma estrutura moral. Temos que entender que a época em que Kant escreve, ele escreve no século XVIII. Então é outra época, onde não existia ainda, como, por exemplo, as ideias de Freud, onde a psicologia ainda era incipiente, tá? Pero Kant no considera las cuestiones ambientales o el contexto. Ah, bueno, esa es una idea de él, no que sea así. No, claro. Tudo que nós estamos estudando aqui são ideias de filósofos. Claro, cada um deles acha que é a verdade absoluta, né? Nenhum filósofo vai dizer que a ideia que ele tem é uma ideia que talvez possa ser verdade. Não, todos dizem que é verdade. Piaget fala que é verdade, também Vygotsky, ele pode dizer que a ideia dele é absoluta. Sartre, que fala da liberdade, tá? Então ele fala que também a ideia dele é a verdade absoluta. Nós estamos estudando isso por quê? Porque cada um desses pensamentos foram decisivos para a construção do ser humano de uma certa forma, através da educação, tá? Mas é importante a gente entender isso para não... para ter um critério, para ter um pensamento crítico sobre as coisas também, né? Porque muitas vezes nós podemos encontrar normas escritas em algum lugar, códigos de ética que, de repente, possam estar mal elaboradas. Então, a gente tem que criticar isso. Dale. Gracias. Eu não sei, Denis, porque a ideia de Kant, por exemplo, é muito atual até hoje. Hoje em dia, por exemplo, cada um fala assim, que cada um tem a sua norma, cada um tem a sua ideia. Isso é subjetivismo. E o subjetivismo é de Kant. Quando você fala não existe uma moral universal, não existem valores, então você está num relativismo, por exemplo. Tá? Então existem vários filósofos relativistas aí, que consideram que valores absolutos não existem. Tá? Então, com esse relativismo, você pode dizer, então o aborto ele pode ser aceitado do ponto de vista ético, porque a vida, então, não é um valor absoluto. Tá? Para mim pode ser, mas para outra pessoa não. Então, esse é o relativismo.
Bueno, vamos a seguir entonces ahora con las teorías éticas. Listo. Tá aparecendo o slide para vocês? Não, professor. Sumiu aqui. Todo blanco se queda. Sí. Bueno, voy a ver qué pasó acá. Profe, el que era relativo, ¿en cuál se clasifica? Ese sería el relativismo. Es otro ya entonces. Ese no vamos a... y es otro. Sí. Vamos. Del aborto e da eutanásia. Então, existem dois temas aqui que a gente vai analisar mais adiante, que seria o aborto e a eutanásia. E nessas duas questões, a gente vai falar do relativismo. Relativismo não é novo. Relativismo nasce lá na Grécia com os sofistas, tá? E os sofistas, eles diziam que o importante não é a verdade, não é você ter razão. O importante é você convencer. Então, se você tem um bom argumento e você, com esse argumento, você pode convencer as pessoas, então isso é o que manda, na verdade. O bom argumento. Tá? E com essa ideia, a gente pode argumentar a favor do aborto, a favor da eutanásia, a favor da pena de morte, tá? Mas não necessariamente isso é racional, tá? Pode até convencer, mas por isso que o pensamento crítico, ele é fundamental, porque com o pensamento crítico você pode analisar as ideias, inclusive daqueles argumentos que possam chegar a te convencer, tá? Entonces, por eso lo que es importante tener pensamiento crítico para no estar por ahí diciendo meu corpo, minhas regras. Tem muita gente que fica repetindo isso, né? Bueno, entonces ahora vamos a ver las teorías éticas. Existen varios tipos de teorías éticas. Tenemos el intelectualismo moral, el eudemonismo, hedonismo, estoicismo, iusnaturalismo ético, formalismo, emotivismo, utilitarismo y la ética discursiva. ¿Ok? Bueno, acá cuando llegamos a ver un poco, al número 8, al utilitarismo, ahí sí el alumno que tiene, el voluntario que tiene los dilemas morales, entonces va a poder hablar un poco acá, en el número 8. ¿tá? Terminamos las teorías éticas y si está el alumno que sería el voluntario 2, va a hablar de la teoría moral de Colbert, ¿ok? De Lawrence Colbert. ¿Puede ser? Quem vai falar hoje sobre os dois dilemas morais? Dilema moral pessoal e o dilema moral impessoal. ¿No está? Profe, creo que no entendimos qué es lo que hay que hacer. Sí, viste que yo había enviado una tarea, ¿verdad? Donde se elegirían 2 voluntarios, o sea que un voluntario por cada turma, ¿verdad? Por cada grupo. Uno de A y otro de B. Y cada uno le tocaría una tarea hoy.
Sim. E, professor, eu tô aqui, só que eu vou falar sobre as teorias de Colbert. Colbert, lá no último. Isso, lá no último é o que eu vou falar, eu vou falar da turma A. Da turma B eu não sei quem que é. Da turma B falta os dilemas morais, pessoal e impessoal. Tá, pero vamos siguiendo para no perder mucho tiempo. Empezamos con el intelectualismo moral. Esta es una teoría ética que explica que las normas morales nosotros tenemos que conocer para poder observar y respetar esas normas. ¿Tá? El intelectualismo moral nace con Sócrates. Sócrates es el padre de la ética, porque Sócrates fue el primero en pensar sobre la conducta del ser humano. Não é que com Sócrates nasceu a ética já nasceu com o próprio ser humano. Só que o pensamento sobre essa conduta é que foi inaugurado. Entonces, para Sócrates, por ejemplo, no era suficiente decir la verdad. Uma das coisas importantes a nível ético, de ação ética, é você sempre falar a verdade, tá? Mas para Sócrates não era suficiente. Você tinha que conhecer o que é a verdade. Não é suficiente você saber, não é ser valente, por exemplo. Para Sócrates, você tem que saber o que é a valentia e não ser valente, tá? Então, é assim, o intelectualismo moral tem que ver com o conhecimento de aqueles valores para poder actuar, tá? Então, Sócrates saía e perguntava às pessoas o que é a verdade, o que é a honra, o que é a valentia, o que é a virtude, tá? Esse tipo de coisa. Eso es el intelectualismo moral. Después tenemos lo que se llama eudemonismo. El eudemonismo viene del griego eudemones, que significa felicidad. Entonces, acá ustedes pueden observar a Aristóteles, que fue el filósofo que habla de esta teoría, que el ser humano tiene que buscar la felicidad. Então, todos nós buscamos a felicidade, de uma certa forma. Acho que nenhum ser humano normal procuraria a infelicidade ou o sofrimento. Isso seria já masoquismo e já seria patológico. Todo ser humano procura ser feliz e busca a felicidade. Para Aristóteles, a felicidade está no meio termo. Nem a ausência das coisas, nem o excesso das coisas. A gente pode colocar, por exemplo, a comida, o alimento. A falta de alimento causa infelicidade no ser humano, porque a fome é algo realmente que causa dano ao ser humano. O excesso de alimento também causa dano ao ser humano, então ele afasta o ser humano da felicidade. Então, se comer muito não te deixa feliz, e el hambre tampoco te deixa feliz. Então, é sempre no meio, no término medio, tá? Ustedes me pueden decir acá, bueno, pero el exceso de dinero causa ou não causa felicidade? Bom, aí a economia vai dizer para você, se você dá dinheiro para as pessoas, o que vai acontecer? Se cada pessoa tiver um monte de dinheiro no seu bolso para gastar, o que vai acontecer é uma hiperinflação. E aí, quando você tem uma hiperinflação, o dinheiro que você tem não vale nada. Então, o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. O dinheiro é bom, mas o excesso de dinheiro não é bom, porque causa hiperinflação. O que acontece na Venezuela hoje? Para você comprar um pão na Venezuela, você precisa levar porque isso é o que vale o pão. Tá? Então, o dinheiro foi desvalorizado por essa hiperinflação. Tá? Então, na economia, muitas vezes não é a melhor coisa para se fazer, não é você aumentar salário, tá? Não é você dar dinheiro para as pessoas, não é você dar uma renda, uma bolsa para as pessoas, é você criar fontes de emprego. Isso que é o que faz com que a economia seja realmente boa, tá? Você dar dinheiro para as pessoas, isso não é bom. Isso causa uma dependência econômica.
E quem dá esse dinheiro são as pessoas que trabalham, né? Então, exceso de dinero tampoco es bueno. Después tenemos lo que se llama hedonismo. Hedonismo es una palabra que viene del griego hedoné. Hedoné significa placer y se considera hedonista aquella doctrina que identifica el placer con el bien. Então, o bem que eu busco é o prazer. Prazer no sentido de uma vida sem dificuldades, uma vida sem dor, uma vida prazerosa, tá? Você curtir sempre. Isso é o hedonismo. Mas nós sabemos que o ser humano ele não funciona assim, porque o ser humano ele passa por dificuldades. É humano você sentir dor. E quando a gente fala de dor, não é só a dor física, é a dor social. Muitas vezes é uma dor existencial, é uma dor espiritual. Então, o ser humano não sempre vai ter um placer assim, necessariamente sem dolor sempre. O ser humano ele tem dificuldades. Então, o hedonismo visa esse tipo de coisa, né? O estoicismo é outra corriente e é super interessante analisar o que significa ser estoico. Estoicismo inicia con Zenón en Grecia. En el sentido amplio, lo que el estoicismo va a decir es que nosotros tenemos que ser indiferentes ante los placeres y ante los dolores. Tá? O que está dizendo o estoicismo? Que nós não devemos depender dos prazeres, do bem-estar, tá? Nem deixar se abater pelas dificuldades. Tem muitas pessoas, por exemplo, que precisam do luxo para ser feliz. Você pode ter luxo na sua vida, né? Pode ter uma boa casa, um bom carro, e isso causa felicidade, mas tem muitas pessoas que dependem disso para ser feliz, por exemplo, né? E o estoicismo, ele fala que não, que você tem que ser indiferente a esses luxos, a esses prazeres, e não se deixar se abater pelas dificuldades. Está bien, Annie, tudo bem. Después tenemos lo que se llama iusnaturalismo ético. El iusnaturalismo va a defender la existencia de una ley moral, natural y universal. La ley moral tiene que ver con la lei física. Existe uma lei física natural, a lei da relatividade, a lei da matemática, a lei, por exemplo, a lei biológica, tá? Que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. É uma lei biológica. E essa lei biológica, ela é natural e é universal. De la misma maneira, o ser humano participa de uma lei moral universal. Então, o que vai dizer o iusnaturalismo é que existe uma lei moral que nos hace ver o que está bem e o que está mal. Então, independentemente, por exemplo, da cultura, da origem social, a mentira, o assassinato, sempre vai estar errado. Tá? Então, isso é o que hay que entender um pouco. E o naturalismo ético, existem coisas que estão mal objetivamente. E o filósofo que defende essa posição é Tomás de Aquino. Ele é filósofo, é teólogo e um dos maiores teólogos da história, é o teólogo da Igreja Católica, tá? Santo Tomás de Aquino. Acá temos novamente a Kant com o formalismo ético, tá? São aqueles sistemas que consideram que a moral não tem que oferecer normas concretas, sino limitar-se qual é a forma em que devemos actuar. Tá? Aí a gente vai falar depois sobre a ética discursiva, e a ética discursiva é um formalismo, tá? Para entender melhor. O emotivismo ético diz que o origen de las normas morales tiene que ser las emociones y los sentimientos. Pero esto es un poco peligroso porque
si nosotros tomamos decisiones a partir de los sentimientos y de las emociones, los sentimientos y las emociones muchas veces son cambiantes, pueden cambiar, entonces no estaríamos tomando una decisión certera, ¿no? Estaríamos tomando malas decisiones si nos dejamos guiar por las emociones y por los sentimientos. Y acá sí llegamos a lo que es el utilitarismo. O que o utilitarismo defende? El utilitarismo habla, el principal defensor es el filósofo John Stuart Mill, dice que nosotros tenemos que buscar la mayor utilidad. Y la palabra utilidad significa beneficio. Entonces, es buscar el mayor beneficio, ¿tá?, para la mayor cantidad de personas. La mayor utilidad a la mayor cantidad de personas. Y esa utilidad, el beneficio, Stuart Mill llama felicidade. Então, é você fazer feliz a maior quantidade de pessoas. Ou seja, você beneficiar a maior quantidade de pessoas. Então, acá não sei se el voluntario que vai falar de los dilemas morales está acá ou não. Professora, ela pediu para avisar que a internet dela caiu. Ah, tá. Então não vai poder. Não, ela não vai poder, mas eu posso falar bem resumidamente o que é o dilema moral pessoal e impessoal. Sim. O dilema moral pessoal, ele seria aquele que vai envolver preferências e sentimentos, uma escolha baseada na emoção. Já o dilema moral impessoal, ele seria mais baseado na razão, no que seria melhor no momento, independente das emoções. Certo. E você tem um exemplo? O exemplo do bonde, do trem? Tenho sim. Quer que eu leia? Sim. Um bonde se aproxima... Primeiro explicar um pouco como seria isso. Como assim? Você poderia explicar como é o primeiro dilema moral do bonde, onde você poderia escolher matar uma pessoa para salvar 5? Uhum. Sim. Eu vou ler ele, que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Um bonde se aproxima aproximadamente de 5 pessoas, rapidamente de 5 pessoas. Essas pessoas estão amarradas e não podem se mover. Elas estão prestes a morrer, mas o que parece que é uma saída. E à sua frente é uma alavanca que faz com que o trem se desvie, salvando assim as 5 pessoas. Mas há um porém. Na outra parte do trilho, há uma pessoa amarrada. Ou seja, salvando 5 pessoas, você poderia matar uma, o que seria, teoricamente, um dilema moral impessoal. Mas, se trocasse essa pessoa por uma pessoa mais próxima, um parente, aí já mudaria, porque seria um dilema moral pessoal, você escolher salvar o parente do que as outras 5 pessoas. Exato. Ele é impessoal porque você tem que escolher, tá? Você está indo, você está na direção do trem e aquelas pessoas vão morrer, mas você tem essa opção de desviar o trem, mas também lá na frente tem uma pessoa. Então, se você escolher uma pessoa para salvar 5, esse é o critério utilitário, tá? Então, esse é totalmente utilitarismo, porque você proporciona o maior benefício para a maior quantidade de pessoas, sacrificando um. Esse é impessoal. Agora, vamos supor que essa pessoa, essa uma pessoa seja um parente, seja um filho, seja um pai, seja uma mãe, aí a coisa muda, aí já não deixa de ser pessoal, impessoal, para se tornar pessoal, tá?
Então, aí a questão realmente muda, né? É difícil escolher nesse exemplo aí. Bueno, vamos ver acá. Carlota. É difícil saber qual que é o correto aí, né? Nesses exemplos. Quando o dilema é impessoal, fica mais fácil, né? Porque você utiliza o cálculo utilitário. O utilitarismo também você utiliza na questão da pandemia. Qual que é, por exemplo, o protocolo em urgência? Na urgência, você atende aquele que está mais grave, aquele que precisa de mais atenção, porque é urgente, certo? Agora, numa questão de pandemia, vamos imaginar o pior cenário que pode acontecer, que todos se contagiam desse vírus e que não abasteça, por exemplo, os hospitais. Então, qual seria o protocolo aí dos médicos? Atender aqueles mais jovens, tá? Aqueles que podem sobreviver. Porque aqueles que são pessoas já idosas, já viveram, já não vão mais contribuir, tá? Para a sociedade. Então, quem pode contribuir vão ser aqueles jovens. Então, aqueles jovens vão ter a prioridade na atenção. Então, esse também era utilitário, sim. E quando tem aquele caso de que tem que ser salvo, quem tem mais chances, e não pela idade, quem tem mais chances de ser curado, independente da idade, do que os que já não têm mais tanta estimativa de cura. Claro, mas no pior cenário que você pode ter, é difícil de você também saber qual que é a pessoa que vai ter mais chance, tá? Você falando assim num quadro clínico, né? Isso, num quadro clínico, onde, por exemplo, às vezes a chance de cura de uma pessoa de 20 anos é de 30%, mas uma pessoa de 50 anos é de 70%. Aí, claro, nesses casos... Mas como você vai saber isso? Com diagnóstico, com exames. Mas até você fazer o exame, já a prioridade nesse caso, no pior cenário, sempre vai ser nos mais jovens, tá? Por mais que eu entendo o que você está dizendo aqui, mas isso, por exemplo, já seria aqui num caso que nós estamos hoje, né? Então, hoje você pode observar aí o caso de muitas pessoas que, inclusive idosos, aqui no Paraguai, por exemplo, tem muitos que têm 50, 60 anos que estão se curando, tá? E tem muitos jovens que estão na UTI, por exemplo, né? Aqui no Paraguai, agora, nesse exato momento. Mas num cenário assim, no pior cenário que nós podemos observar, onde você tem que escolher, você vai escolher o jovem, porque vai ser difícil você saber quem que pode sobreviver e quem que não. Tá? Então você vai utilizar o cálculo utilitário nesse sentido. Entendi, professor, obrigado. Mas é difícil mesmo. A gente tem que sempre olhar o pior cenário. O médico sempre tem que olhar o pior cenário para poder predecir sua ação, né? Prefere o jovem na UTI, sim. Exatamente. Assim mesmo é. Por isso que é importante que as pessoas tomem consciência da importância de manter o distanciamento social, das práticas de higiene, porque a única forma de não se contagiar e matar o vírus é essa: distanciamento social, lavar as mãos. Não existe outra forma. Se o vírus mudar de pessoa a pessoa, o vírus, inclusive, pode ir mutando e pode se tornar mais resistentes, inclusive, né? Então,
o melhor que nós podemos fazer é distanciamento social e práticas de higiene. Não há outra forma. Bueno, entonces ese es el cálculo utilitario que se hace, ¿verdad? Bueno. Después tenemos la ética discursiva, que es una ética formal. Aqui dá para entender o que é o formalismo. Eu não sei se vocês conhecem todos esses filósofos que eu estou dizendo aqui. Aqui a gente observa Habermas, Juncker Habermas. Habermas, ele fala que para que uma norma tenha legitimidade, tá? Para que uma norma seja realmente viável, legítimo, tem que nascer do consenso y do diálogo. Entonces, todos los participantes deberían tener los mismos derechos y las oportunidades para poder defender su postura, ¿tá? Y a partir de ese diálogo van a ser las normas que todos tienen que respetar, ¿tá? Então, o que Habermas está dizendo é que como tem que surgir as leis de um país ou as normas de um grupo, a partir do diálogo. Ele não fala quais são essas normas, ele só está dizendo como tem que surgir. Então, isso é uma ética formal. Está dizendo a forma. E, em teoria, é o que deveria de existir, por exemplo, nos parlamentos. A palavra parlamento vem de parlare, né? Vem de conversar, vem de argumentar, vem de debater ideias. Só que o nosso parlamento aqui é terrível, né? Qualquer coisa, é um circo. Então, a ética discursiva vai falar justamente da necessidade de poder defender a postura para que todos possam opinar, e a partir dessa opinião nascer o que realmente seriam as normas. Por exemplo, se a gente for falar sobre um projeto de lei para liberalizar o aborto, despenalizar o aborto, nesse debate não deveria ser somente dos políticos. Nesse debate você tem que ter uma pessoa especializada em ética, em filosofia, em antropologia, um médico, enfermeiros, advogados. Então, todas as pessoas que envolvem essa questão têm que participar para argumentar, tá? Então, nenhuma norma, nenhuma lei pode ser escrita sem a participação daquelas pessoas envolvidas, tá? Entonces, es por eso, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de ética y las teorías éticas, ¿tá? Hasta acá no sé si hay una pregunta para pasar un poco a la cuestión de la teoría moral de Kohlberg. O formalismo é o último. Ética discursiva. Como tem que surgir uma norma? Como deveria ser o procedimento para esse surgimento? Todos deveriam opinar, claro. E a partir dessa opinião vão surgir as normas. Então, a isso se chama formalismo. É a forma como você cria as normas, tá? Por exemplo, não é o que você diz, senão é a forma como você trata as pessoas o que importa. Então, formalismo vem de forma. De que forma vamos fazer? De que forma vamos atuar? Discursiva e formal. A discursiva é um tipo de ética formal. Exatamente. É o mesmo.
¿Quién tenía que hablar sobre Lawrence Kohlberg? Sou eu, professor. Tá. Então, eu vou falar sobre o desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg. Ele utilizou para apontar o nível de desenvolvimento moral dos indivíduos de acordo com o que ocorre no raciocínio à medida que as pessoas vão aprendendo e crescendo. São 6 etapas, e essas etapas são divididas em 3 categorias. A fase pré-convencional, convencional e pós-convencional. Na fase pré-convencional, ocorre até os 9 anos de idade do indivíduo, e eles julgam os eventos de acordo com as coisas que vão afetando a vida deles. Na primeira etapa, é de acordo com a obediência e punição. Né? Os indivíduos que, até os 9 anos, eles avaliam seus atos mediante aquilo que eles são punidos. Por exemplo, nesta fase, as vítimas inocentes de um evento são muitas vezes consideradas culpadas por terem sofrido uma punição, enquanto aqueles que prejudicam os outros sem serem punidos não agem mal. Na segunda etapa, de acordo com o interesse próprio, ainda na primeira fase, que é na pré-convencional. Na segunda etapa, diferente da fase anterior, não é possível conceber o que há um dilema moral entre si, porque há apenas um ponto de vista. Né? Eles usam muito o egocentrismo para poder ter algo de interesse próprio para poder se desenvolver nessa etapa. A segunda fase, a convencional, ela geralmente é aquela que define o pensamento dos adolescentes e muitos adultos. Nele leva em conta a existência de uma série de interesses individuais, né, e acaba criando um guarda-chuva ético coletivo. Aí são a terceira e quarta etapa. A terceira etapa é a orientação de consenso. Nessa etapa, então, as pessoas elas são definidas pela forma como afetam as relações com os outros. As pessoas que estão nessa fase são orientadas para o consenso e tentam ser aceitas pelos demais, que se esforçam para que suas ações se encaixem muito bem num conjunto de regras coletivas e se define o que é bom e o que é ruim. Na quarta etapa, é a orientação à autoridade. Nesta fase, o desenvolvimento moral entre o bem e o mal emana uma série de normas que são percebidos como algo que separa os indivíduos. O bem é cumprir as regras e o mal, então, seria quebrar as regras. Não há possibilidade de agir além dessas regras. E a separação entre o bem e o mal é tão definida quanto as regras são concretas. Na fase pós-convencional, as pessoas nessa fase têm como referência seus próprios princípios morais, que, embora não precisem concordar com as normas estabelecidas, dependem tanto de valores coletivos quanto de liberdades individuais, não apenas do seu próprio interesse. São a quinta e sexta etapa. Na quinta etapa, então, o modo de raciocínio moral surge de uma reflexão sobre as leis e normas que estão certas ou não, ou seja, se moldam de acordo a uma boa sociedade. Ela pensa como uma sociedade pode afetar a qualidade de vida das pessoas, e também pensamos em como as pessoas podem mudar essas normas e leis quando são disfuncionais. Já na sexta etapa, são de acordo com os princípios universais. O raciocínio moral que caracteriza a sexta etapa e última etapa é muito abstrato. Baseia-se na criação de princípios morais universais diferentes das próprias leis. Por exemplo, considera-se que quando uma lei é injusta, mudá-la deve ser uma prioridade. Além disso, as decisões não decorrem de suposições sobre contextos, mas de considerações categóricas baseadas em princípios morais universais. Então a gente pode observar aí, qual que era seu nome? Ítalo, né? Isso, Ítalo. Eu sou do quarto A. Tá. A gente pode observar aí que existe como se fosse uma progressão no que a gente acha o que é bom, o que é certo, o que é errado, a partir que acompanha também a evolução cognitiva. Então, para Lawrence Kohlberg, esse desenvolvimento moral que nós temos, que o Ítalo ele descreveu muito bem aí, ele também é acompanhado através do desenvolvimento cognitivo. Então,
É como se fosse um só processo, tá? O desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento moral. Então, Inclusive, professor, só para acrescentar, nem todas as pessoas, nem todos os indivíduos chegam à sexta etapa. Né? O Colbert, ele diz que são raras as pessoas que atingem esse estágio. Né? A maioria das pessoas ficam até o terceiro ou quarto estágio, que é onde faz mais os pensamentos dos adolescentes e adultos. Sim. Respeitar as normas, porque a gente tem que respeitar para evitar castigo, ou para não ser sancionado, ou para ser aceito, né, no grupo. Então, essa é a etapa que, pelo menos, todos deveríamos chegar. Exatamente. Sim. Essa também é um trabalho que a Adela Cortina, ela é uma filósofa espanhola, e ela trabalhou no que ela chama de ética de mínimos. Tá? Ética de mínimos seria aqueles mínimos morais que nós precisamos para que a sociedade seja possível. Então, seria isso. Para Lawrence Colbert, onde a maioria, o normal, deveriam chegar naquilo de respeitar as normas, de obedecer às leis, e para a Adela Cortina, isso seria um mínimo, tá, que nós precisamos para que a sociedade seja possível. Tá? Então, é interessante o que o Ítalo aí já compartilhou com nós. Há alguma pergunta acá que quieran hacer? ¿Alguna duda? Este tipo de clase es importante para poder poner las bases, porque después, la próxima clase, nosotros vamos a hablar de los principios de la bioética y cómo esos principios son aplicados na questão que envolve a saúde, tá? Porque esses princípios da bioética, ele tem como base também todas essas teorias éticas que a gente observou aí, tá? E os princípios da bioética vão servir depois para aplicação em dilemas que envolvem a questão clínica. Então, está tudo correlacionado, assim. E é mais ou menos isso, gente, tá? Se não há nenhuma pergunta, vou a pedir que si me pueden pasar sus nombres para que pueda poner acá en la lista. Gracias, doutor. Obrigado a vocês. Graças, profe. Obrigado a vocês, hein? Eu nem pisquei. Oi? Parabéns pela aula. Eu nem pisquei. Graças. Já vi esse tema umas 3 vezes ou 4. Oi? Eu já vi esses temas umas 3 vezes ou 4. Onde? Na faculdade, nos cursos que eu fui desistindo antes da medicina. Ah, sim. Obrigado. Boa tarde, tá? Boa tarde. Tchau. Tchau. Ok. Aqui.
Gracias, Ricardo. Gracias, Calita.